Inclusive, eu não conheço até hoje, no máximo eu conheço na palma da minha mão, 5 cristãos que entendem o que é jejum. Quase todos, 95% dos evangélicos que eu conheci na minha vida, fazem um jejum como sacrifício a Deus. Então, você vive pisando em ovos. Ai, Deus está bravo comigo, Deus está alegre comigo, Deus está bravo comigo, Deus está alegre comigo. E você vive uma esquizofrenia gospel. Você vira um crente espiritualmente bipolar. Um dia você está na glória, outro dia você está no inferno. Um dia você está na glória, porque Deus hoje está nervoso comigo, hoje Deus está bravo. E, né? Eu bati o carro, Deus está bravo comigo. Eu perdi o emprego, Deus está bravo comigo. Então vou fazer um sacrifício, vou fazer um jejum, vou tentar mudar o que Deus está pensando a respeito de mim. E assim, mundialmente, as religiões têm se comportado. Mas Jesus não veio trazer uma religião, Ele veio trazer um reino. E eu quero ler um texto para vocês. Está ficando interessante já? Mateus 11, 12. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Amém? Como que eu me apodero do reino? Pela força. Agora, isso aqui eu estudei, irmãos, muitos e muitos anos, para tentar compreender. Eu vou te trazer a explicação desse texto. Quem quer descobrir a explicação desse texto? Lembre-se que estamos falando do reino de Deus. Qual era a mensagem de Jesus? O reino de Deus é chegado a vós. Vou colocar de uma forma que vai ser impossível você não entender. Qualquer pessoa simples vai poder entender. Eu estive recentemente nos Estados Unidos. Eu jantei com um cubano e eu almocei com um brasileiro. Eu jantei com um cubano que durante 3 vezes ele tentou atravessar o mar de Cuba até os Estados Unidos. Ficou náufrago 8 dias, ao ponto de chegar o dia que ele não tinha mais comida e bebida. Ele ia se jogar no mar para se suicidar, quando Deus fez ele se desacordar e ele acordou no outro dia na beira da praia de volta. 3 vezes quase morreu. E por fim, na 4ª vez, ele conseguiu chegar aos Estados Unidos. O amigo dele fez a mesma coisa, porém, na última viagem, os seus filhos e mulher todos morreram afogados. Depois almocei com um brasileiro que me disse, eu atravessei pelo México. Cheguei no México e nós subimos num trem no México, e naquele trem as pessoas pulavam na frente do trem e a gente via os cadáveres se despedaçando do lado do trem. Nosso grupo foi preso pelas pessoas, os bandidos ali no México. As moças que estavam conosco, todas foram estupradas. E a gente fugiu, correu, e quando a gente procurava a polícia era amiga dos bandidos e nos devolvia aos bandidos, mas pagando a gente conseguiu atravessar até os Estados Unidos, e hoje estou aqui nos Estados Unidos. Quando eu morei na Europa, todos os dias a notícia aparecia, um barco naufragou no Mediterrâneo, com mais de 80 pessoas tentando chegar na Europa. Então, quem conhece o mundo da imigração mundial, conhece dessas tragédias, e a gente podia ficar aqui falando de outros, que saíram da Síria, de outros países, e de atrocidades que esse mundo vive, e o que eles estão procurando. E o mundo inteiro, as imigrações, as mortes, a gente tem lá o México, nós temos a Europa, e as pessoas morrendo, elas preferem morrer afogadas do que continuar em Cuba. Eles querem chegar.
do outro lado, o que elas estão procurando? Onde elas querem chegar? Por que elas querem chegar lá? Elas querem chegar em um novo governo. Elas querem chegar no lugar aonde elas tenham um governo maravilhoso, que dê a elas liberdade, dê a elas possibilidades, dê a elas saúde, dê a elas educação, dê a elas oportunidade de trabalho, oportunidade de abrir empresa. As pessoas estão dispostas a morrer para chegar nos Estados Unidos, a morrer para chegar na Europa. Quem está começando a entender? Quando Jesus chegou na terra, Ele disse: o meu reino chegou agora aqui na terra. O meu governo chegou aqui na terra. O meu país chegou agora aqui na terra. E esse texto que diz que desde os tempos de João Batista até agora, o reino de Deus sofre violência, o reino de Deus é tomado pela força, é muito simples agora de você entender. Imagine você que abre-se aqui em Balneário Camboriú uma embaixada dos Estados Unidos, e na frente da embaixada dos Estados Unidos se coloca uma placa dizendo assim: receba a sua cidadania americana grátis. O que aconteceria em 5 minutos? Me ajuda, crente, a pregar hoje. O povo ia ficar aglomerado na entrada, forçando, brigando na fila para poder conseguir a nacionalidade americana. Mas por que as pessoas estão dispostas a brigar e não dormir e lutar para conseguir a nacionalidade americana? Com o sonho de ir para um país que presta, um país que tem dinheiro, um país que dê liberdade, um país que tem uma boa educação, um país onde ela possa prosperar, porque a maioria das pessoas vive numa realidade muito desesperadora. E o sonho de ir para os Estados Unidos, o sonho de ter o green card, né? As pessoas dão tudo que elas podem, elas morrem para conseguir isso. Mas deixa eu te falar, infelizmente a embaixada americana não abriu aqui uma embaixada para você pegar o passaporte americano, mas Jesus abriu aqui uma embaixada dizendo: o meu reino chegou e quem quer ser cidadão desse reino está de portas abertas e é gratuito. Então, quando nós falamos do reino, é isso. Deus está oferecendo gratuitamente o passaporte do reino de Deus. Não é uma religião de tratar de convencer a Deus de me abençoar. Se trata de cidadania. Diga comigo, direitos. Diga comigo, cidadão tem direitos. O cidadão, ele não precisa ficar convencendo o presidente que ele tenha graça com ele. Ele simplesmente precisa ser cidadão. E eu quero dizer uma coisa para você: comparado ao reino dos céus, os Estados Unidos não vale R$1, porque o reino dos céus é perfeito, é poderoso, ele é dono do ouro e da prata, ele tem o melhor plano de saúde do planeta Terra, ele é o Jeová Rafá, ele tem o melhor exército do mundo, porque ele é o Senhor dos exércitos. Ninguém se compara ao reino de Deus. Aleluia. Uau! A religião vive oprimida, pensando que Deus está brava com ela, tentando convencer a Deus de talvez abençoá-la, e ela chora para ver se comove o céu. O reino de Deus está constituído de cidadãos com direitos. Ah, irmão, se eu pudesse colocar tudo isso no seu coração hoje.
Pede para o Espírito Santo, diga: Espírito Santo, me revela o reino. Houve um homem na Bíblia que Jesus, eu nunca vi, irmão, o único homem que conseguiu impressionar a Jesus. Ninguém impressionou Jesus, só esse homem. Toda a leitura que a gente faz do Novo Testamento. E esse homem, ninguém como ele, entendeu o reino de Deus. Certa vez, esse homem era centurião romano. Ele pertencia ao governo romano. Ele tinha autoridade no governo romano. Ele cuidava de tropas, de soldados romanos. Ele não era judeu. Ele não entendia a Bíblia. Ele era pagão. Ele idolatrava outros deuses. E ele tinha um servo que ficou doente. Ele correu, foi até Jesus. Jesus, ele não era judeu, ele não era crente, ele era um centurião. Ele ouviu falar de Jesus que curava. E no desespero, irmão, você procura qualquer coisa. Provavelmente ele já tinha procurado os deuses, já tinha procurado o tanque de Betesda, teria procurado curandeiro, teria procurado... Aí ele falou: não, mas eu vou procurar esse tal de Jesus que eu estou ouvindo tanto falar, que está curando por aí. E quando ele chega, Jesus sempre que curava, ele ensinava. E do que Jesus falava? O reino. Ele não fica... Jesus não veio falar do reino, ele veio trazer o reino. Os crentes têm que parar de falar de reino e têm que começar a trazer o reino. Ah, irmão. Tem muita gente falando de reino, tem pouca gente trazendo o reino. Aí, Jesus, o meu servo está em casa, enfermo, doente. Jesus, normalmente, ele não se voluntariava para ir em lugar nenhum. Ele deixava a pessoa falar. Mas Jesus foi logo se voluntariando. Ele disse assim: eu vou na tua casa. Então o centurião disse: não precisa. Fico imaginando a cara. Então Jesus fala: vou na tua casa, e fala assim: nem precisa, vão incomodar. Foi o único homem que Jesus disse que impressionou ele. Ele disse assim: em toda Israel. Meu irmão, tu tem noção do que é todo Israel? Não achei um homem com uma fé tão grande como a desse centurião. Impressionou Jesus. Por que eu não preciso ir na sua casa? Ele disse: não precisa. Eu também sou homem debaixo de autoridade. E eles começaram a falar a mesma língua. Jesus não conectava com os religiosos de Israel, porque eram religiosos, mas Jesus conectou com um homem que sabia de autoridade. O que Jesus estava anos tentando trazer para o povo entender, o centurião entendeu de primeira. Não precisa ir lá em casa. Eu também sou homem debaixo de autoridade. Eu digo ao meu soldado: vai, e ele vai. Eu digo ao outro soldado: vem, e ele vem. O que ele estava dizendo àquele centurião? Aquele centurião está dizendo assim: eu sou um cidadão romano, eu sou uma autoridade romana, a minha capital está lá em Roma, nós somos uma província romana, onde tem generais, onde tem governadores, faço parte dessa hierarquia, e quando eu dou uma ordem ao meu soldado, é como se o César, o imperador, desse a ordem, porque estamos todos ligados na mesma autoridade.
Então ele estava dizendo para Jesus: eu já entendi tudo. Você tem um reino, você tem uma capital, você está trazendo uma província para cá, e existe uma hierarquia, e quando o Senhor dá uma ordem, aqueles soldados obedecem a sua ordem no mundo espiritual. Diga somente uma palavra, e meu servo será curado. Já os religiosos, para receber uma cura, eles batiam chicotada nas costas, se arrastavam no chão, choravam na frente de uma estátua, tentavam comover a Deus, colocavam fogo, faziam jejum, tentavam comover a Deus. E Jesus disse: não é assim que você recebe o milagre você recebe porque você tem o direito de cidadania, e está na Constituição que esse direito é seu. Aleluia. Só entende o reino de Deus quem entende de autoridade. Diga comigo: o segredo do reino é estar debaixo de autoridade. Aleluia. Posso falar uma coisa para você? Sabe uma coisa errada que os crentes aprenderam a vida inteira? De que nós somos o exército de Deus. Não existe nem 0,1 versículo na Bíblia que diz que nós somos o exército de Deus. Diz a Bíblia que nós somos cidadão. Diga comigo: eu sou um cidadão. Tenho passaporte do reino de Deus. Irmão, eu já vi, quando você vai viajar para os Estados Unidos, o cara, quando pega o passaporte americano, ele esfrega na cara dos brasileiros, assim, ele vai andando assim. Ele se acha, e tem que se achar mesmo, ele tem um passaporte poderosíssimo. O brasileiro já esconde assim, ou ele tampa, que é do Brasil, ele é azulzinho assim, parece americano. Ele vai tampando assim. Preste atenção no que eu estou te falando. Você é um cidadão, diga comigo: cidadão. Você não é o exército de Jesus. Nós não somos, não tem nenhum versículo que diz que nós somos exército. Diz que somos cidadão. Olha, fala assim: eu sou cidadão. E o que o cidadão tem? Diga comigo: direitos. Inclusive, se você quiser se tornar soldado, sabe o que acontece? Você vai ter que assinar um contrato de que você está abrindo mão, você parou de ser um civil. Não sou mais civil. Você não tem mais os direitos dos cidadãos. Agora você é militar. Preste atenção. Não tem nenhum versículo na Bíblia que diz que nós somos o exército. Mas diz que o reino de Deus tem um exército. E sabe quem que é o exército de Deus? Sabe quem são os militares do exército de Deus? Os anjos do Senhor. E quando você entende como que funciona, deixa eu dizer uma coisa: o cidadão tem autoridade sobre os militares. E se você duvida, eu vou provar para você. Vou repetir. Cidadão tem governo, tem autoridade e tem direito sobre os militares. Quer saber como? Se o seu direito, se a tua segurança está sendo infringida, está sendo violada, você, como cidadão, tem o direito de pegar o telefone e chamar um número e dizer assim: eu quero um soldado da polícia militar aqui e agora. E tudo tem que parar, uma luz vermelha é colocada, todo mundo tem que abrir espaço e o militar tem que chegar na sua casa e saber qual direito está sendo violado, que eu vou te proteger. Quem tem direito sabe como
reivindicar os seus direitos, são cidadãos que aproveitam a sua cidadania. Ou seja, deixa eu explicar uma coisa para você. Quando está acontecendo alguma coisa na sua vida, que a Bíblia diz que você tem direito, e esse direito está sendo violado, você pega o seu telefone chamado oração e diz assim: Pai Celestial, eu quero que o Senhor mande agora um militar aqui, porque o meu direito está sendo rompido, eu preciso agora. E então os anjos do Senhor trabalham ao seu favor, para que não pises com seu pé em pedra. Eles te protegerão, eles te cercarão. Você tem um exército a teu serviço, para que você quer ser do exército? Você tem um exército a teu serviço. E o centurião não sabia disso, falou: não, o senhor tem um exército. E não foi isso que Jesus falou para Pilato? Vamos lá de novo, João 18, 36, o primeiro versículo que eu li. Coloca lá de novo. Da glória é de graça, irmão. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então Jesus disse: os meus servos. Diga comigo: o anjo é servo. Ah, irmão, você não é crente não, eu vou pregar em outra igreja, Diga comigo: os anjos são nossos servos. Então o que é o reino de Deus? Não é uma religião para você comover a Deus, chorando, gemendo, gritando e tentando convencer um Deus bravo de não ficar mais bravo comigo. O reino de Deus se trata de você andar na linha no teu direito, andar na linha com as suas obrigações, conhecer a sua Constituição e saber quais são as suas leis, saber quais são as chaves do reino de Deus. A pior coisa que existe, a Bíblia diz: meu povo perece por falta de... Então deixa eu explicar uma coisa para você. Olhe para mim. Teve uma época, quando eu morei na Espanha, nós tínhamos um amigo advogado. Irmão, seja amigo de advogado. Sabe por quê? Advogado estuda a lei. Você sabe, irmão, se você soubesse todos os direitos que você tem, tudo que você pode alcançar através de leis, você é inacreditável. Nós tínhamos um irmão da igreja que era advogado, e eu estava recém-casado com a pastora Sara, e a gente, no bate-papo, ele falou assim: por que vocês não pegam o aluguel grátis? Eu falei: o quê? Hã? Eu falei: como assim? Ele falou: não. O aluguel está no nome de quem? Eu falei: está no nome da Sara. Ele falou: pois é, quantos anos ela tem? Ele falou: ela tem, acho que na época era 19, 20. Ele falou: pois é, tem uma lei que diz, se o aluguel estiver no nome de uma mulher de menos de 25 anos, o governo paga 6 meses de aluguel de graça. Eu falei: eu sou besta mesmo, não sei de nada. Aí eu fui lá, irmão, falei para ele: obrigado, eu fiz só isso aqui, ó. Ela fez, assinou um negócio, o governo pagou 6 meses de aluguel para nós. Porque eu tinha um direito, ela tinha um direito, a gente não sabia do direito, e veio um advogado e disse que a gente tinha aquele direito. Hoje eu estou sendo seu advogado, estou dizendo: você tem direito de ser curado, você tem direito de ser liberto, você tem direito de ser próspero, você tem direito de ser feliz, você tem direito... Meu Deus. Sabe por que o reino de Deus sofria? Era tomado à força. Todo mundo queria. E por que ele é tão atrativo? Pergunte: por quê, pastor? Porque na religião, você está à mercê das circunstâncias. Mas no reino... é a única coisa, que escute bem o que eu vou te falar,
que te dá, olha só, governo, autoridade, diga comigo, controle sobre as circunstâncias. Por que as pessoas querem ter o passaporte americano? Porque lá você vai ter mais liberdade e mais controle sobre as circunstâncias, e você vai poder definir mais o seu futuro. Quando você está num país comunista, você não tem direito de nada, você não manda em nada, e você está à mercê daquele governo, e ele está te oprimindo, e você tem que tentar não fazer ele ficar irado. Viu a diferença? Quem entendeu a diferença? Então preste atenção. Dê um aplauso para Jesus, é isso mesmo. Glória a Deus. Então, no reino de Deus, o reino de Deus te oferece algo que é extremamente desejável. Diga comigo, o poder de ter o controle e autoridade sobre as circunstâncias. Quando você é um religioso, você está à mercê das circunstâncias. Você tem o desejo de que a circunstância seja boa. Você chora para ver se Deus se comove e te dá uma circunstância boa. Mas no reino de Deus, Deus te dá direitos, autoridade e poder para controlar circunstâncias. Uau! Diga comigo, cidadão tem direitos. Diga comigo, o governo está para servir o cidadão. Presta atenção, o religioso, ele pensa assim, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não mereço nada, ai, eu só vivo na misericórdia, porque você é um religioso. Mas quem é um cidadão do reino de Deus sabe que o seu governo está para servi-lo. É forte. Falei que hoje ia ser um culto de libertação. Diga comigo, religião te faz aceitar as circunstâncias. Diga comigo, o reino de Deus te dá poder para mudar as circunstâncias. Está preparado? Quem está preparado? Irmãos, é tão sério o que eu estou falando. O que Jesus disse lá em Mateus 16, 17. 16. Volta um versículo. E Simão Pedro, esse é o apóstolo Pedro, que é um título não religioso, um título de reino, amém? Então o apóstolo enviado de Deus, Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse isso para Jesus. 17, Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Para quê? Para que tudo que ligares na terra será ligado, e tudo que desligares na terra será desligado. Deixa eu te explicar. Eu te darei as... Da onde? Não diz chaves de entrada ao reino, diz as chaves que pertencem ao reino. Para usar essas chaves aonde? Para usar as chaves aonde? Tudo que ligares na terra, a palavra ligar quer dizer trancar ou destrancar, ela quer dizer abrir ou fechar. Então diga comigo, trancar
e destrancar. Então ele disse, eu vou te dar chaves, o que você destrancar na terra, o céu vai destrancar. O que você destrancar na terra, o céu vai destrancar. Preste atenção. Eu vou dar as chaves. E o que significa chave? A palavra, olha só. Se eu te entrego a chave da minha casa, Luiz, e eu digo assim, eu vou viajar por 10 anos, fique com a chave da minha casa. O que eu estou dizendo para ele? Você tem, diga comigo, acesso, autoridade, poder, governo, liberdade. Porque ele tem a chave. Então agora ele tem poder, ele tem autoridade, ele tem governo, ele tem domínio sobre a minha casa, porque eu falei, eu estou subindo e vou deixar a chave. Jesus disse a mesma coisa, ei, eu durante 3 anos e meio, fiquei usando as chaves aqui, agora eu estou subindo, eu vou ficar lá no céu, e a chave vai ficar com você. Uau! Quem está feliz? Agora, eis uma questão e um problema. É muita chave. Você está entendendo? Está bem o espanhol? Imagina, Doug, que eu venho com... Você viu aquela argola cheia de chaves, aquele molho gigante de chave, tem lá 200 chaves. E eu jogo na tua mão. E você fala, eu tenho chave. Não adianta nada. Por que não adianta nada? Diga comigo, eu preciso saber os segredos. Para que serve cada chave? Quem já achou chave na rua, ou até dentro da sua casa mesmo, assim, até jogou fora o que... Já achou chave por aqui? Já achou chave? O que você fez com essa chave? Você não falou assim, nossa, eu tenho a chave. Adianta alguma coisa? Eu nunca vi ninguém achar uma chave no chão e falar assim, nossa, agora tem a chave. Nunca vi ninguém fazer isso. A chave ela só tem valor se você sabe onde e como usá-la. E sabe o que nós temos? Um manual com cada chave para você usar. Está aqui o manual descritivo com cada chave, como que ela funciona, como que ela abre, como que é cada código da chave. Algumas funcionam com um botãozinho, outras você tem que forçar um pouco mais, e assim por diante. Ela diz cada porta que ela vai abrir, qual andar que ela vai abrir, e qual estágio que ela vai abrir, quantas chaves precisa para abrir essa porta. E sabe o que acontece? Um monte de crente... Eu tenho chave, mas está pobre, miserável, triste, doente, acabado, arruinado, pisado, e vai morrer com a chave dentro do bolso. Porque não sabe usar as chaves. Mas diga assim, graças a Deus, meu pastor é mestre em ensinar sobre as chaves. Aleluia! Sabe, irmão, você não vai viver o resto da sua vida com esse frio na barriga, desejando, talvez, Deus te abençoar. Você vai assumir a sua posição de cidadão, vai aprender a sua Constituição, vai viver nos parâmetros e vai começar a exercer a sua autoridade de crente. Eu vou até fazer uma colocação interessante aqui. Abrindo um parêntese. Inventaram uns soldados na Bíblia que não existe. Uns
guerreiros intercessores. A gente precisa rever essa doutrina. Porque quando Daniel estava em problemas, ele pegou o telefone e ligou. Deus, estou ligando para o exército, estou com um problema aqui, eu preciso de uma atuação. E Deus disse para ele, quando o anjo chegou: ei, desde que você orou a primeira vez, eu já enviei o arcanjo, ele teve umas guerras, umas brigas para chegar até aí, ele atrasou por causa disso, mas desde a primeira ligação, então não precisa de um intercessor ir lá brigar com o diabo, precisa de cidadão que conhece os seus direitos para fazer uma ligação certa, no número certo, para a pessoa certa, na hora certa, e os anjos do Senhor, o exército de Deus, vai entrar em ação. Deixa os anjos guerrear, a gente é cidadão, eles são nossos servos. Pode continuar? Aleluia. Vigia com o café. Você está preparado, irmão? Não, de verdade, você está preparado? Eu posso continuar? Meu Deus. Uau. Jesus disse que eu vim dar vida, e vida em... Sabe o que nós somos, irmãos? Nós somos esse consulado, que tem uma placa dizendo assim: quem quiser vir fazer parte do reino de Deus, grátis. A única coisa que você tem que fazer é renunciar à sua velha cidadania. A minha mãe é cidadã americana. Sabe o que ela teve que fazer? Ela teve que entrar numa sala, tiveram que fazer perguntas para ela em inglês, da história dos Estados Unidos. Ela teve que pegar, olhar para a bandeira, jurar, renunciar e dizer assim: agora eu sou cidadã americana. Deus, a única coisa que está pedindo para você é que, se você vai entrar no reino dele, você precisa renunciar à sua cidadania do Egito, renunciar à sua cidadania da Babilônia. Ei, você pode tentar dar um jeitinho para invadir os Estados Unidos, mas não tem jeitinho para invadir o reino de Deus. Não tem como atravessar pelo México, não tem como atravessar pelo mar, não tem como atravessar pelo Mediterrâneo. Sabe por que o reino de Deus não funciona para muita gente? Porque ele quer ser cidadão dos dois lugares. Ah, eu quero tanto Jesus, mas eu não quero abrir mão do meu sertanejão domingão. Ah, eu quero esse Jesus, ele é tão maravilhoso. A gente vai lá, oferta primicia, as portas abrem. Mas eu não quero abrir mão da minha amante. Ah, eu quero esse Jesus tão lindo, a graça me salva. Que delícia. Mas eu não quero abrir mão, meu irmão, porque eu tenho uns negócios meio assim, sabe? Eles são cinza, eles não são 100% ilegal, mas a gente dá um jeitinho lá. Eu quero ganhar dinheiro lá também, mas eu quero que Deus me abençoe aqui também. Quero um pouquinho do diabo, quero um pouquinho de Deus. Decide hoje qual reino você faz parte. Ei, é demônio. Vou falar a verdade, você está preparado? Meu Deus. O que é chave? Diga comigo, autoridade. Existe
alguns motivos pelos quais a sua autoridade não funciona e a minha funciona. Não é uma questão de quem chora mais para Deus. Eu conheço pessoas que oram muito mais do que eu e conseguem nem 1% do que eu consigo. Conheço pessoas que gemem e choram, vai passando pela prova, dando glória a Deus. E a vida dele não muda. Quer vitória? Vai chorando, geme. Eu não choro e gemo e eu tenho muita vitória. Por quê? Qual é a diferença? Existem coisas no reino de Deus que fazem você perder o seu direito. Então, vou falar disso hoje. Dá para começar a segunda pregação. Vamos lá? Quem está preparado para mais? Ainda tem a ceia ainda, irmão. Quem não foi embora não vai para o céu hoje. Brincadeira. Vamos lá, olha só. Porque quando eu tenho autoridade, quando eu tenho meus direitos, eu tenho minha autoridade, eu começo a ter resultados extraordinários. Riqueza, poder, influência, graça, unção, milagres. Quem quer tudo isso na sua vida? Mas está dando tudo errado para você, por quê? Para alguns. Por que a sua vida não tem nada disso? Você vive de miséria em miséria, de tristeza em tristeza, de ruína em ruína, e tudo que você põe a mão parece que estraga. Eu choro, eu busco, eu vou em todas as igrejas, eu vou nos profetas e nada muda a sua vida. Porque você é religioso, está tentando comover a Deus com uma oferta, tentando comover a Deus com uma lágrima, tentando comover a Deus com sacrifício de vigília, tentando comover a Deus com sacrifício de jejum, e Deus não está procurando sacrifício, Ele está procurando obediência. Obediência. E sabe por que você está perdendo o seu direito? Pela desobediência. E aí você está lutando para comover a Deus, apesar da sua desobediência, e o reino de Deus fechou. Existem alguns motivos pelo qual você pode perder, ou não exercer, os seus direitos. Vou falar de um deles. Primeiro, se você é uma criança. O meu filho não tem direito de dirigir. Por quê? Porque ele é uma criança, ele não tem direito de ter uma arma. Ele não tem direito de abrir uma conta bancária. Tem gente que não tem conta bancária no céu, não dirige, não recebe nada, porque é um baita infantil. E Deus fala assim, eu não posso te confiar nada, porque você é uma criança, e tudo que eu ponho na sua mão, você não sabe governar. A Bíblia diz, enquanto o filho é menino, nada difere do servo. Repita comigo, enquanto o filho é criança, nada difere do servo. Então é uma questão, isso está na onde? Na Constituição, que se você é criança, você tem teus direitos restringidos até que você amadureça. Tinha que ter, né, uns efeitos especiais assim. Agora eu estou entendendo então por que as coisas não estão dando certo. Não quer dizer que a criança não tenha direitos, ela tem alguns direitos, mas ela não tem direito de adulto. E por mais que minha criança chorar, eu não vou dar um carro para ela. Eu lembro quando eu tinha 15 anos, 14, eu gritava, pai, eu quero tanto um carro. Meu pai dava risada. Não vai ter carro, menino. Mas o amigo do fulano, não sei o que, deu um carro. E aí o menino com 15 anos bateu o carro. Meu pai, ele ria de mim quando eu falava que queria um carro com 15, 16 anos. Não, é não.
Por quê? Porque aquele direito eu só vou adquirir quando eu passar pela autoescola e aprovar com qual idade? 18 anos. Quem está entendendo? Então não tem nada a ver com chorar para Deus, tem nada a ver com jejuar, tem nada a ver com gritar, tem nada a ver com ir em 10 igrejas, tem nada a ver com você fazer um sacrifício de jejum, tem a ver com você conhecer a chave certa, conhecer os seus direitos, conhecer a sua autoridade e você começar a ter maturidade espiritual. A maioria das pessoas, se Deus desse para você o que você pediu para Ele, isso que Ele te desse ia te destruir. Então, quando você diz assim, Deus, e você acha que Deus é besta, né? Ô Senhor, se o Senhor me der 1 milhão, aí o Senhor vai ver o tanto que eu vou abençoar a igreja. Ai, ai. As pessoas vêm no altar, acham que Deus é besta. Pastor, ora por mim. Pastor, se Deus me der 5 milhões, o senhor vai ver quanto que eu vou abençoar essa igreja. Rapaz, você não tem compromisso nem quando você ganha R$1.000, vai ter compromisso quando ganha 1 milhão. Tu quer enganar quem, meu amigo? Aí você vai ver, não é assim que funciona. E sabe, irmão, tem muita gente lucrando com a religiosidade. Porque a pessoa ela vive toda errada. E aí vem um profeta da internet, vagabundo, e diz assim, me manda 50 no Pix, que eu profetizo para você. E o crente besta manda o Pix. Aí, ele olha e fala assim, Samara que está aqui na live, tem uma macumba na sua vida, me manda R$100 que eu desfaço a macumba. E o besta manda. É demônio. Sabia? Que quando você é um imigrante ilegal nos Estados Unidos, as pessoas tiram vantagem de você, se aproveitam de você, escravizam você, porque você não tem direito, você não tem passaporte, você não tem como ligar para a polícia, você está vulnerável. Então vem esses endemoniados e eles usurpam da sua vida, porque você é um ilegal dentro do mundo cristão. Aí a bandidagem te pega, que você não tem passaporte, não tem direito, não tem para quem ligar. Aí você fica à mercê desse tipo de gente. Meu Deus, hoje eu estou pregando bem. Aí vocês não vão, aí vocês vão ver. Uau. Diga comigo, chave é autoridade. Então, por exemplo, existe chave, existe autoridade contra demônios. Você pode expulsar os demônios. Mas tem gente que não consegue. Por que será? Porque você está fora do padrão de conduta que te faz permanecer em autoridade. Ser infantil faz você perder muitos direitos, sim ou não? Ser criança. Outra coisa, quando você viola as leis, você perde direitos. Se você ganha a carteira de motorista e começa a dirigir, atravessando todos os sinais vermelhos e dirigindo sempre a 150 por hora, não vai demorar muito e você vai perder o direito. Você tem perdido o direito porque muitas vezes você está violando as leis do reino de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, uma das leis do reino de Deus mais importante, cuidado com o desacato à autoridade. Sai agora aqui dando tapa na cara da polícia toda aí, xingando, cuspindo na cara de polícia. Quanto tempo você vai durar?
Você sai xingando pastor, cuspindo em casa de pastor, falando que pastor não vale nada, e o mundo espiritual foi lá e falou assim, travado em tudo. Meu Deus. É forte, irmão. Quando você tem chave no reino de Deus, você tem autoridade sobre demônio, você tem autoridade sobre enfermidades, você tem autoridade sobre a provisão, riqueza, você tem autoridade sobre a natureza, meu Deus. Você tem autoridade sobre o tempo, você consegue acelerar as coisas. Você consegue alcançar influência e governo sobre o reino da terra também. Você consegue ter autoridade e governo sobre o futuro, você profetiza e as coisas acontecem no futuro do jeito que você falou. Quem gostaria de governar sobre enfermidades? Levanta a mão. Quem gostaria de governar sobre o dinheiro? Quem gostaria de governar sobre a natureza? Sobre o tempo? Sobre o futuro? Esses são os cidadãos do reino, capacitados, bem estudados, que conhecem bem a Constituição e que vivem debaixo de autoridade. Eles têm domínio sobre demônio, sobre enfermidade, sobre o tempo, sobre a natureza e inclusive sobre o futuro. Irmão, eu não sou um pastor, eu sou embaixador do reino de Deus. E eu carrego chaves. E aí você pensa assim, nossa, como que o apóstolo consegue essas coisas? Ele deve chorar para Deus de um jeito. Choro menos que você. Eu pego a minha chave. Imagina, irmão, você chegar no teu carro agora no estacionamento, se é que você tem carro, e fala assim, carro pega. Você chora para o carro pegar? Tu enfia a chave e... É gostoso, não é? Não vira a chave, agora a gente aperta o botãozinho. É ou não é? E liga ou não liga? Tem gente que está na frente do carro chorando, pega, e não funciona. Porque você não sabe usar a chave certa. Ou não tem a chave, ou perdeu a chave, ou o diabo te roubou a chave. Então, a família do reino. A família do? Sim. Tem que aprender a ser cidadão do? Sim. E cidadão do reino? Chorar. A gente vai chorar, porque a gente chora da presença de Deus. Mas diga comigo, chorar não é uma chave. Não é. Chora porque chora, acabou. Mas não é porque vai... A gente chora porque é gostoso estar na presença de Deus. É impossível não chorar às vezes, né, irmão? A religiosidade está baseada em emoção. E sabe o que acontece? Como a religião não consegue te dar poder sobre as circunstâncias, sabe o que ela prega para você? Aceita a circunstância. E quando o religioso vê alguém que controla as circunstâncias, eles dizem, é demônio. Quando Jesus controlava as circunstâncias, dizia, ele tem Beelzebu. Então, quando alguém olha assim e fala assim, nossa, aquela igreja está crescendo, pastor, é maçom. Eles não fazem isso? Que são religiosos. Eles se dizem, como eles não sabem usar as chaves, eles vivem na miséria, na escassez, na pobreza, na doença, o inferno na terra, eles não conseguem conceber que existe a possibilidade de que alguém tenha controle sobre as situações. Tem gente que acha que a gente tem sorte. Deixa eu te falar, irmãos. Esse prédio aqui, nós não estamos devendo nenhum real. Dê um glória a Deus. E como que a gente conquistou isso aqui? Eu cheguei na frente da igreja,
peguei o contrato, R$0 na conta, 300 membros, e assinei diante de Deus e dos anjos. Eu falei, eu sou cidadão do reino de Deus, sou embaixador, estou assinando esse contrato porque Deus, eu estou fazendo em nome de Deus, eu não abri essa igreja porque eu quis, eu sou um enviado de Deus, e agora, Deus está vendo, a igreja está vendo, e Deus vai começar a colocar dinheiro na conta dos irmãos para pagar. E foi assim que nós pagamos, e aqui estamos. Meu irmão, eu amo trabalhar para Deus. Uma vez eu mandei um funcionário, um irmão da igreja, na Casas d'Água. Eu dei o meu dinheiro para ele. Falei, compre um bebedor bom, top das galáxias. Aquele que faz assim, assim, assim. Tá meu cartão, vai lá e paga. Aí ele foi. De quem que é o dinheiro? Fala assim, seu pastor. Sabe o que o irmão fez? Me ligou. Apóstolo, está muito caro. Se você ficar falando para Deus que as coisas que Ele mandou você fazer é caro, Ele vai te demitir. Eu falei para ele, eu te perguntei? Eu quero que você compre o bebedor. Mas é caro, pastor. Se a gente comprar um mais inferiorzinho, se a gente for em outro lugar, se a gente comprar um mais usado. Falei, compra o que eu mandei. Eu amo trabalhar para Deus, porque eu ando com o cartão black do papai. Ele é que paga as contas, irmão. Aí o cara, ele estava medindo caro segundo quem? Segundo ele. Era caro para mim? Era caro para quem? Era caro para ele. Ele decidiu que era caro, eu não achei caro. Quem está entendendo? Esse prédio, para as condições humanas, era caro, mas quem que ia pagar? Para ele é caro? Então, meu trabalho é fazer o quê? Passar o cartão, pôr a senha, e quando chega a fatura, o que eu faço? Eu mando ela lá para o céu, irmão. Não tem nada a ver com isso. E aí você está com, ai pastor, isso aí é uma loucura, porque você é um religioso. Porque em 5 anos, nós nunca devemos um aluguel, uma luz, um gás, uma água, uma fatura, um salário de ninguém. Nem atrasou sequer um dia. É tão bom conhecer os seus direitos. Não, trabalhar para Deus é top. Aí eu falo assim para alguns filhos, você vai ser pastora, mas eu vou pagar como as minhas contas? Tem gente que acha que Deus é tão pobre, que ele diz assim, Deus é tão falido, que eu vou trabalhar para pagar meu próprio ministério, porque Ele é incapaz. Quando Deus te chama, Ele chama para te honrar. Ele te chama para prosperar. Ele não te chama para te humilhar. Ai, pastor, mas a minha experiência de vida é que todo mundo que eu vi que foi para o ministério passou fome. Religiosos! Não conheciam o reino, não conheciam a autoridade, não tinham chaves, não tinham sua vida organizada conforme o reino de Deus. A família do reino vai levantar pastores honrados, pastoras honradas, apóstolos honrados. Quem trabalhar na família do reino será muito honrado. Amém? Amém, Rubinho? Amém, Patrícia?
Deus. Diga, irmão, fala a Deus. Não, irmão, que eu vou fazer um pé de meia, porque Deus é tão falido. Tadinho de Deus, né? Não vou dar problema para Deus. Está caro, Deus. Está caro, Deus. Irmão, esse prédio aqui foi só um aquecimento. Só para a nossa fé dar aquela crescidinha, amém? Quem estava ofertando 1.000 vai começar a ofertar 100.000. Vai começar a ter oferta de milhões nessa igreja. E de onde vai vir esse dinheiro? Você vai ofertar, porque você, como cidadão do céu, você vai falar assim: Deus, preste atenção, o reino de Deus precisa de bancos. Tem algum banco do céu aí? Irmão, se o banco não te der o seu dinheiro, o que o governo vai fazer com aquele banco? Ele vai ser fechado, sim ou não? O banco vai ser executado. Se você tem lá 100 mil reais no banco, você vai lá para sacar e o banco diz assim: não vou dar. Aquele banco, irmão, não dura 2 dias. Ele vai ser executado, vai ser tomado. Tem gente aqui que está dizendo assim: Deus, eu quero ser banco do céu. Eu acho maravilhoso. Eu sou um dos bancos do céu. O problema é que às vezes Deus vem sacar e você não quer liberar. E aí Deus vai te executar. Eu sou o banco do céu. Aí Deus vai lá, coloca 1 milhão na sua mão. Aí Deus fala assim: eu quero sacar tudo. Tudo não. Ei, se tu é banco do céu, você não manda. Você só libera. Ah, mas isso é outra história do... Vocês estão entendendo, não? Estou pregando bem hoje? A partir de hoje você não precisa ser mais um religioso. Conheça os seus direitos. Um dia eu estava num evento, manifestou um demônio. Irmão, pensa na gritaria. 5 diáconos lá e o demônio. Sai! E um dizia amarrado, o outro dizia está solto, o outro dizia está calado. O demônio sabia o que fazer, irmão. E, irmão, e dava soco e murro. Eu cheguei, olha o que eu fiz. Lá tinha um casal de pastores que estavam coordenando a situação. Cheguei para eles e falei assim: vocês me dão autoridade para expulsar aquele demônio? E os pastores estavam com medo, assim: por favor, pastor, o senhor tem autoridade. Eu falei: aí no mundo espiritual foi liberada Então primeiro eu pedi autoridade para quem estava com autoridade naquele ambiente. Para vocês verem como que funciona o mundo espiritual. E tinha lá 5 diáconos tentando segurar uma menina jovem que estava endemoniada. Eu cheguei para eles e falei assim: todos vocês soltem ela. Demônio, acabou o teu show. Demônio, sai! E a menina levantou, acordou, ficou feliz. Não precisa escândalo, não precisa força. Não é por força nem por violência. É pela autoridade do reino de Deus. Quem flui no reino de Deus é conhecedor de chaves. Conhecedor. E a maior chave, a maior de todas, foi a que o próprio centurião disse para Jesus. Ele disse: eu também sou homem debaixo de... Irmão, você só tem autoridade se está debaixo de autoridade. Você entendeu isso? Sabe por que você vive apanhando? Porque você não tem uma autoridade. Não tem ninguém que te governa. Você não tem ninguém a quem recorrer.
Você é uma alma vagante pela vida, que está aí à mercê de quem quiser destruir sua vida. Sem passaporte, sem direitos. Ou seja, no reino de Deus, você tem que estar debaixo de uma autoridade. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor. Então você deveria ser o salvador do universo, porque você é melhor que Jesus. Você tem Jesus no teu chinelo. Você merece ser adorado agora. Suba aqui, por favor, para a gente te adorar. Jesus vai descer do céu e vai beijar os seus pés, porque você não precisa estar debaixo de nenhuma autoridade, mas Jesus precisava. Você é mais que Deus. Você, inclusive, é o Satanás que quer estar acima de Deus. João Batista, sacerdote e profeta, debaixo da autoridade de Zacarias. Zacarias, debaixo da autoridade do sumo sacerdote. Havia uma linha sacerdotal. Jesus chegou até o sacerdote João Batista, que estava batizando, e foi até as águas e disse: João Batista, me batiza. E João Batista ficou com medo e falou: como que eu vou te batizar? Tu és o Filho de Deus. E Jesus disse para João Batista: necessário é que eu cumpra toda a justiça. Jesus estava dizendo: se você não me batizar, João Batista, eu não vou ter autoridade, eu não vou ter submisso a ninguém, eu não vou ter um pastor, eu não vou ter alguém que fale quem eu sou. Quem é sua autoridade? Quem é seu pastor? Quem põe a mão na sua cabeça? Quem consagra o teu dízimo e a tua primícia? Ninguém. Então você está à mercê do capeta. Quando eu estou orando no meu quarto, eu digo: Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada membro da família do reino que está debaixo da minha autoridade e a unção. Não interessa em que lugar do Brasil, do mundo você estiver, essa oração chega até você. A maioria vive como imigrante ilegal debaixo da misericórdia. Eu fui imigrante ilegal um tempo. Quando eu mudei para a Espanha, o meu visto venceu. E eu fiquei um tempo ilegal. Fiquei bem pobre. Não consegui arrumar emprego. Alguém já foi imigrante em outro país? Tem algumas mãos levantadas ali. Sabe o que eu tinha que fazer? Como eu não conseguia emprego, porque eu não tinha documento, fazia bico. Aí eu ia lá, no lugar onde tinha uma distribuição de alimento rotulado do governo, que era comida para imigrantes, para gente pobre, para gente miserável, para gente que não tinha direitos. Aí eu comia aquela comida. Quero dizer uma coisa para você. O reino de Deus também cuida de quem não pertence ao reino de Deus. Você pode receber uma cura sem pertencer ao reino de Deus. Deus pode curar um bêbado, Deus pode curar um macumbeiro, Deus pode curar, e eu já vi curar ateu. Você vai ter alguns benefícios que o nosso reino vai oferecer para você. Inclusive veio muita gente mendigar esses benefícios aqui hoje. Ai, vai que cai uma bênção lá para mim hoje. Quem sabe o pastor faz uma oração por mim, eu pago a minha continha. Quem sabe o pastor faz lá uma oraçãozinha por mim e cai uma migalhinha para mim. Posso te fazer um convite melhor do que te dar alguma coisinha assim? Vem sentar na mesa.
Vem fazer parte. Vem ser do reino. Vem ser cidadão. Vem, não precisa pegar as migalhas. Venha ser filho. Mas muita gente está contente só com aquele pouquinho. Então elas vêm, pegam o benefício que o reino oferece para ela e ela volta para a vida dela. Aí quando ela está sofrendo de novo, eu preciso de outra bênçãozinha, ela vai lá e pega. Sabe qual a diferença entre quem é do reino e quem não é? Quem quer saber? Quem não é do reino, ele pode vir mendigar as bênçãos do reino de Deus e Deus vai dar. Mas quem é do reino, ele é distribuidor de bênção. Ele não pede a oração, ele é resposta de oração. Ele não só recebe cura, ele põe a mão e cura. Ele não só recebe profecia, ele profetiza. Ele não só declara um decreto de bênção, ele abre portas para você. Você quer ser alguém que recebe a bênção ou quer ser distribuidor de bênção? Você quer que hoje Deus te dê uma resposta de oração ou você quer ser a resposta de oração para muita gente? Uau. É bom ser do reino, né? Não é religião. Não vai dar tempo de pregar tudo, mas eu vou falar. Diga comigo, chaves são princípios. É todo um conjunto, amém? Você tem que estar debaixo de autoridade, você tem que estar legalmente autorizado, você tem que ser maduro, você tem que estar alinhado em todo o padrão que o reino exige, você não pode estar infringindo as leis, você tem que estar debaixo de autoridade. Só então a chave vai funcionar. A chave não funciona só por si. É todo um conjunto de requisitos. Você tem que ter o passaporte. Quem já tem o passaporte? A metade, glória a Deus. Hoje a outra metade vai se converter. Quem já é cidadão do reino de Deus e tem certeza disso? Amém? Ok, então você já é cidadão. Agora, você tem que prestar conta. Eu nunca vi um cidadão não prestar conta. Você está prestando conta para quem? Diga comigo, meu apóstolo, Pedro Medina. E se você não falou nada e não tem para quem prestar conta, você é um ilegal que anda por aí. Não precisa ser para mim, mas você tem que ter a sua autoridade. E sabia que tem gente que tem autoridade, em vez de ter autoridade, tem um bruxo? Um bruxo gospel com o nome de pastor, de apóstolo, de bispo. É triste, irmão. Irmãos, o mundo evangélico, posso falar a verdade? Vamos ser realistas, vamos falar a verdade. Pega a Bíblia, compara o mundo cristão com a Bíblia. Você está vendo a mesma coisa? O povo mais pobre, crente. E a Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata, e que tudo que a gente pôr as mãos prosperará, e que nós comeremos o melhor dessa terra, e que a bênção do Senhor é aquela que enriquece e não acrescenta dores. Povo doente, povo brigando, povo dividido, o povo sofrendo. Irmão, preste atenção. Prostíbulo tem ar-condicionado, a igreja, não tem igreja que nem ventilador tem. É forte. Começou a ficar pesado o clima. Eu vou falar coisa mais bonitinha, né? Falar de Jonas, falar da Arca de Noé, que é mais bonitinho. Vocês aguentam? Olha para a sua vida. Você é um cidadão que representa o reino de Deus? Ou dá vergonha? Olha para a sua vida. Seu casamento é um lixo.
Sua vida com seus filhos é um lixo. Sua vida cristã é um lixo. Sua vida de oração é um lixo. Você vive na sobrevivência. Você é um religioso. Você precisa ser liberto hoje em nome de Jesus. Você precisa se levantar, ter postura de crente, andar como um filho de Deus, conhecer a sua constituição, se submeter a uma autoridade do reino de Deus, obedecer, parar de falar mal, ser um príncipe do reino de Deus. Um aplauso ao Senhor Jesus hoje. Tem gente que fala, o meu negócio é com Jeová. É eu e ele. Uhum. Então eu não sou com ele? Eu só me submeto a Jesus. Imagina, a polícia entra aqui, bota a arma na minha cara e fala assim, está preso. Eu falo, eu só obedeço o presidente. Eu vou tomar uma na orelha, irmão. Eu não é? Eu não me submeto a homens. Então, vamos orar para você ir para o céu. Aí lá você não tem que submeter mais a homens. Vamos orar todo mundo, Pai, que não quer se submeter a homens. Não vou nem orar, irmão, porque se alguém morreu hoje à noite, eu vou falar que a culpa foi minha. Você achou que ia vir para um culto gospel? Glory, glory, hallelujah. E tu veio para uma reunião de uma embaixada do reino de Deus, com uma aula de constituição, ensinando os teus direitos e te alinhando para você ser abençoado. Amém? Fique em pé nessa noite maravilhosa. Fala para a pessoa que está aqui, um culto normal de ceia, irmão. Fala para ele. Culto normal de ceia. Tem um louvor aí, até o louvor está com medo de subir aqui hoje. Eu acho que eu peguei a unção do Robert Dudo, o homem dava medo, né? Ô meu, eu jurava que ele ia dar aquela cintada no Thiago. Eu falei, pronto. Mas não precisa, o Thiago ele está alinhado no reino de Deus, amém? Então não preguei a verdade, eu só dei a introdução, amém? Eu vou pregar ainda nesses 21 dias sobre cada chave. Eu não falei como que elas funcionam. Agora eu vou dar uma aula de como ela funciona, como você destrava, como funcionam os princípios. Nem preguei, eu dei uma introdução para você. Mas já foi libertador, sim ou não? Então a próxima... Então, eu não sei, eu nem vou falar o dia que eu vou pregar. Você que fica aí boiando, viajando na manhã, vai perder a bênção. Em qualquer momento, nesses 21 dias, eu vou subir aqui e eu vou pegar, nós vamos destrinchar cada chave, como que ela funciona, como que ela entra, o que ela acessa. Amém?